tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do canal Mais Ribeirão. Pelo canal Mais, larga a brasa na TV. Estamos em meio a um triste acontecimento que vai mexer com a vida do país e, obviamente, vamos ter vários desdobramentos. Mas existem aqueles que articulam o caos. Dizem que o partido que está no poder, não quer perder a boquinha, está tentando impedir, através de jogadas nos bastidores, que o PSB lance candidatura de Marina Silva à presidência da República. Nem bem acabaram de esfriar os corpos e o pessoal já está preocupado com a boquinha do amanhã. Até o todo chefe poderoso, bruxo-chefe, está aí mexendo o caldeirão para ver se consegue com que aqueles do mesmo time, porque diz um velho ditado, asinum asinus fricat, quer dizer, um burro esfrega no outro, da mesma laia, vê se colocam para fora a Marina e não seja candidata. Não estou aqui defendendo partido, só que estes costumes estão deixando o povo ansiado, o povo está revoltado e vai piorar. E o duro, difícil da história, que o povo vai começar a deixar de votar, o que é ruim, porque quem tem dinheiro vai comprar mais fácil o voto daqueles que vendem. A troco de qualquer coisa, a troco de qualquer coisa. A troco de um emprego, uma boquinha, é tudo isso. Mas vamos aguardar um pouco, antes de comentar algo que está aqui, ó, engasgado. Tem muita coisa que está engasgado. Tantas promessas, tantos sonhos desfeitos, principalmente desse rapaz que morreu e que tinha um futuro brilhante. Não sei não, hein? Pode ser que eu esteja errado, mas isso me cheira a Celso Daniel. E, por sorte, a Marina não estava no avião. Foi de carro, do Rio para São Paulo. Muito estranho isso. Muito estranho. Mas eu vou comentar aqui um outro caso, que é, olha, sinceramente, algo que nos deixa revoltados, entristecidos e que demonstra a iniquidade que está pairando na condução da justiça, da punição e principalmente quando é questão de menores. Na cidade de Batatais, ontem, 2 menores, um de 11 e outro de 12 anos, dentro de uma escola, numa sala de aula, forçaram outro aluno de 11 anos a cheirar uma cápsula de cocaína inteira, na marra, forçado. E este garoto que cheirou passou mal. Começou com taquicardia, tem que ser levado. É o que acontece, atinge o coração. Teve que ser levado para um ambulatório médico, etc. E agora, que análise que a gente faz? O de 12 anos ainda pode ter uma reprimenda, porque tem 12 anos, é menos de 14. O que tem 11, nem isso pode sofrer, porque ele é criança. E criança não tem as suas atitudes instituídas em leis, infelizmente. E olha como é que é. A escola deveria ser o local para nós ensinarmos educação, moral, cívica, complementar aquilo que tem de casa, certo? Inclusive, aspectos importantes sobre trânsito, como direção defensiva e como ser o pedestre defensivamente, etc. Mas não, estamos ensinando a usar o tóxico, lamentavelmente. Cadeia. Cadeia para quem faz com que estes jovens se vinculem e se viciem no tóxico, dependentes químicos. E daí para diante é só
um caminhão na banguela, ladeira abaixo, sem breque. Porque está desse jeito. Nas raves, uma jovem não pode deixar um copo em cima de uma mesa, que vai lá e coloca com cocaína, mesmo que ela não está acostumada a tomar, morre, como aconteceu aqui em Brodói, em Jurucê, e assim por diante. Eu estou aguardando um telefonema, daqui a alguns instantes, do Dr. Roberto Tardelli, que era para falar ontem conosco, mas houve um problema no contato que tivemos com ele, e é sobre Suzanne von Richthofen. Está livre! Está livre, matou o pai, matou a mãe. E sabe por quê? Porque a juíza disse que ela estava tolhida de passar o Dia das Mães e o Dia dos Pais com seus pais. Como é que ela vai passar com os pais se ela os matou? Dormindo. Com a ajuda de dois mequetrefes, que ela os aliciou como se fosse namorada de um dele e pagou ao outro uma motocicleta em dólar. E aqui, ela esteve em Ribeirão Preto. Fez gatos e sapatos da equipe que tinha missão de olhar por ela. Aqui na Vila Branca. Fez gato e sapato. E fez mais gato e mais sapato por aí afora. Então é isso. Imagine agora, Dia das Mães. Quem está primeiro da fila? Suzanne von Richthofen. Eu quero passar o Dia das Mães, Dia dos Pais com meus pais. Então vai. Nem pai tem, nem mãe tem. Ela os matou, vai lá passar. Vocês imaginem o que é isso? A que ponto nós chegamos? Olha, eu tenho falado aqui alguma coisa, é duro, a gente sente, é coisa que você está fora do seu entendimento. Não sei se a gente vai ficando com muitos anos no lombo e se a gente não vai entendendo esse novo estilo. É para matar pai e mãe agora? E a juíza que assinou é para matar pai e mãe agora? Catar coquinho na ladeira, senhor. Vamos à primeira manchete. A Justiça cancelou o júri popular do usineiro Alexandre Titoto. O julgamento aconteceria no próximo dia 28. Só um minutinho, o que ele é? Usineiro. Aquele outro que matou dois também está solto? Tá. Usineiro. E aí, nós, pobres, como é que fazemos? Quer dizer que cadeia é para pobre, prostituta e preto. PPP. Falar nada não. Outra manchete. Um adolescente faleceu durante a aula de educação física em Jardinópolis. Pais do jovem afirmaram que a família tem histórico de problemas cardíacos. Se eu não me esqueci, me lembro bem, quando a gente estava já no ginásio ou no grupo, e você teria ou deveria frequentar aulas de educação física, você passava por um exame biométrico. No primeiro momento, o professor de educação física pesava-o, media o seu tamanho, com relação à idade ele via se estava coerente, e depois o médico fazia a tomada do pulso, fazia a análise do batimento cardíaco e estabelecia se, pelo menos à primeira vista, você deveria ou não praticar exercícios físicos. Qualquer dúvida que houvesse no exame biométrico, você era encaminhado para o serviço de atendimento médico municipal. E ali você passava pela máquina, pelo exame cardiológico. Não haviam muitos exames naquela época, mas se fazia. Hoje não fazem mais isso. O rapaz passou mal durante um exercício físico. Será que fizeram antes a avaliação biométrica desse rapaz? Será que as escolas não fazem mais isso? É só para
Pagar e passar ou não pagar e passar do mesmo jeito, sem estudar? Pelo amor de Deus, gente. E aí houve um negócio, que houve uma enfermeira que pegou, aí chamaram o SAMU, aí aquela história, correria toda. E muito burocrática, às vezes. Daí, 17 anos. Morreu o jovem. Então, gente, diante de fatos como esse, seria bom fazer os exames biométricos, fazer os exames cardíacos, porque para você ir em qualquer setor em que se desenvolve aí programas de ginástica, educação física, etc., particular, você tem que levar um atestado médico, de um médico cardiologista, que vai dizer se você pode ou não praticar exercício físico. E ele faz uma análise no consultório dele. O que é isso, gente? E agora, José? Outra manchete. A Anatel aprovou o reajuste de 1,5% em tarifas de telefones fixos nas ligações locais e de longa distância para celulares. Novos valores começam a ser aplicados já na próxima semana. Cada hora eles empurram um pouquinho a faca, né? Para torcer o cabo. Vão empurrando. É aumento da telefonia, a distância, não sei o quê, aumento dos remédios. Os remédios subiram acima dos 12%, que eles falaram, ah, não, vai subir, depois vai descer, mas nada. Vai na farmácia e verifica quanto que foi aumentado o preço dos remédios. Quanto que se aumentou. E remédios, olha, necessários para determinadas doenças, e são remédios de uso contínuo, que a pessoa não tem na farmácia popular. Farmácia popular é água de flor de laranjeira, não fede nem cheira. Farmácia popular é um remédio, se você for comprar, custa R$2, R$3. Aí o governo dá de graça. Só que ele é cobrado 15, 20 lá do governo. É isso. Tinha farmácia que dava de graça sem nada. E botava o nome lá do Bredegó, lá qualquer, para fazer isso. Em Franca, nós tivemos aí muita gente presa. E não sabem vocês que isso dá cadeia federal. E a Polícia Federal que entra. E não tem brincadeira, hein? Em Franca tivemos alguns casos. Aqui eu não sei se ainda já tivemos e ainda tem alguma coisa em estudos. Tá? Agora é aquela história, aumenta aqui, aumenta lá, aumenta colar, sei lá eu. Vamos a outra manchete. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, determinou uma condenação ao Banco do Brasil, instituição bancária, terá que pagar a todos os poupadores as diferenças de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão de 1989. Esse é o Banco do Brasil. Vai ter que pagar o expurgo. Quer dizer, aquilo que eles bifaram da gente, né? Eles pegaram aquele dinheiro que estava no Plano Verão para não sei o quê, seguraram e não deram depois a correção, etc. Tal. E os outros bancos estão no Plano Sarney, Plano Collor, Plano não sei o quê, Plano Bresser, etc. Então, agora, isso daqui é uma jurisprudência. Isso é uma jurisprudência. Isso daqui vai ser um indês para os outros. E os bancos estavam fazendo um carnaval, fazendo um jogo de terror, né? Vendendo dificuldade para ficar com a facilidade. Dizendo aí na imprensa que o sistema bancário ia quebrar. Que sistema bancário vai quebrar o quê? Já nos tungaram de tudo quanto é jeito. Vai quebrar coisa nenhuma, tem que pagar para o poupador, tem que pagar para aquele que deixou o dinheiro lá, o coitadinho. Estão cobrando absurdo das taxas aí de banco. Coisas, olha, absurdas. Cobrando um juro que é absurdo. A taxa Selic é de 11%, 11, quase 12%, certo? No ano, eles cobram isso no mês do cheque especial. CDC lá em cima, e tem o juro composto, juros sobre juros, e ninguém vê nada. Por quê? Não vê nada porque agora é época de eleição, e eles são os maiores, eles e as grandes empreiteiras,
maiores colaboradores para pagar dívida de campanha. Tem que mudar isso. Outra manchete. A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso impetrado por advogado e liberou Matheus José de Andrade. Ele foi acusado de matar avó e neta em acidente de carro em Avenida de Ribeirão Preto. Isso aqui é o maior incentivo à criminalidade no trânsito. Isso aqui. O cidadão estava com um carro potente no ano, foi para a Avenida Lusitânia e a 160 km por hora passou numa lombada. Foi atingir o carro da senhora que estava com a neta. Matou as duas. E a polícia chegou e o prendeu. E adivinha o que ele disse? Eu bebi sim. Tomei umas e todas e cheirei cocaína. E está solto. Isso não é o maior incentivo à criminalidade no trânsito? Se o cidadão tem o dinheiro para pagar aquela taxa para poder se defender em liberdade, pagou, passou, e aí o cidadão que está na rua fala, lá, tem dinheiro, vai embora. Se eu fosse eu, pobre, o cidadão fala, eu estava preso. Não. Para, gente, para. Está tudo errado. Para o mundo que eu quero descer. O novo presidente, seja todo mundo, tem que mudar isso, gente. Tem que começar na escola, ensinar trânsito. Ensinar aquilo que nós tínhamos, educação moral e cívica. Aprender, não é só cantar o hino nacional, a interpretar o hino nacional. A verificar regras de boa conduta, a respeitar o próximo. E não precisa muita coisa, não. Precisa aprender os 10 mandamentos, só um. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Não precisa mais nada. Porque se você ama o próximo como você se ama, você não vai fazer nada que você não goste para ele. Daqui a pouco eu volto, depois do intervalo. Intervalo? O que Ribeirão significa para você? A chance de um recomeço? O início de uma vida? Ou uma nova forma de se cuidar? Aqui na Câmara, 22 vereadores estão trabalhando para que os seus interesses sejam defendidos. Mas nós queremos a sua participação nessa nova gestão. Fortaleça a democracia. Inclua a Câmara no seu dia a dia. Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Olá, Ribeirão, eu sou o Jackson e venho te lembrar que estamos com 14 promoções. Entre elas, rodízio para casal por R$ 75,00. Você chegando até as 20h30, paga apenas R$ 70,00 o casal. Promoção válida de segunda a sábado. E lembrando também, entregamos o teu sushi em qualquer lugar de Ribeirão e mandamos a máquina de cartão para você. E aqui eu te faço um desafio. Se você encontrar preço menor e com a mesma qualidade, tem que ter a mesma quantidade e com a nossa qualidade, eu devolvo a diferença no caixa para você. Sushi do Jackson, Francisco Junqueira, 1975. E lembro você mais uma vez, nós somos o único Sushi do Jackson, só existe um em Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos e obrigado, Ribeirão.
O Paulo Gai está aguardando, daqui a pouco nós vamos falar do PROCON, que tem uma questão muito importante da questão dos biombos. Estão sendo copiados aqui no Brasil inteiro. E aqui parou a história do crime de saidinha. Depois nós vamos falar sobre isso. E eu vou falar agora com o Walter Gomes, presidente da Câmara, que está mudando o regimento interno da Câmara. Mas eu tenho uma outra coisa para falar com ele primeiro. Eu estive na Câmara e vi uma reunião de todos os setores de segurança pública no plenário, quando o pessoal discutiu a questão da segurança nos estádios, particularmente quando haveria um come-fogo. E houve um problema, vai, não vai, e a Câmara interveio. E o Walter Gomes vai nos contar como é que ficou esta situação, porque o come-fogo parece que ele põe da manhã, né? É. Walter, como é que ficou a situação? Moradini, boa tarde a todos os seus telespectadores. Nós fomos procurados na época pelos dirigentes do Comercial e também do Botafogo para tentar arrumar uma alternativa para ter o come-fogo, porque da forma que a federação queria, a Federação Paulista de Futebol, eles não tinham como fazer o come-fogo, uma vez que eles teriam que pagar para Quanto dá a segurança era R$28 mil. 28? 28. Mas não dá isso de arrecadação? Ele estava baseando em que poderia dar uns 30. Então, E o juiz? seria só a parte do policiamento, né, que é para tributos do governo. Aí procurou a Câmara, nós cedemos espaço, discutimos, chamamos as pessoas responsáveis, tanto do setor do comercial do Botafogo e também da federação, que foi representado pelo Laerte, e chamamos o comandante, os coronéis, tanto da parte que tange ao comercial e da parte também do Botafogo. E conversamos e tentamos achar uma maneira para que tivesse a realização desse jogo. Então, houve várias sugestões, Moradini, sugestões de uma segurança particular. Então, nós colocamos isso juntamente com as demais pessoas e, por parte do policiamento, eles não colocaram sugestão contrário. Poderia sim, desde que a federação autorizasse. Como nós tínhamos um representante da federação, o Laerte, que é uma pessoa que também gostaria muito que acontecesse essa realização do Come-Fogo, que é um jogo tradicional Ribeirão Preto, talvez o maior do estado de São Paulo, e conseguimos ontem a liberação da federação para que o Botafogo coloque a segurança particular. Com 2 torcidas ou só com Com uma? 2 torcidas. Assim eu tenho conhecimento. Me falaram. Não conversei ainda Mas com me eles. deram essa informação. Então nós vamos ter a realização do Come-Fogo, que vai ter um custo bem menor e com Quanto vai certeza... ficar hoje? Eu acredito que ficará em torno de 4 a 5 mil reais. Aí já é palatável, né? Mas a polícia se colocou à disposição, e eu quero agradecer aqui os coronéis, o comandante, né? Que vai ficar por perto, vai fazer o trabalho deles, embora eles não poderá entrar dentro do campo, a não ser que aconteça algo que realmente tem que a polícia intervir. Então ficou nessa situação, junto com a Câmara Municipal, conseguimos achar uma solução e o Come-Fogo, se Deus quiser, vai acontecer, parece que esse próximo final de semana. É domingo. 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 Isso. Bom, agora eu quero saber o seguinte, Walter. O novo regimento interno da Câmara. É necessário que se atualize o regimento interno, porque não se pode deixar um regimento ultrapassado, porque cria as polêmicas, por exemplo. Comissão Especial de Estudos, Comissão CPI, e aí fica aquela história, pode, não pode, e fica uma polêmica que atrasa o trabalho da Câmara e segura, né? Moradini, como é do seu conhecimento, o nosso regimento interno é um regimento de muitos anos, até também a nossa lei orgânica do município, que você ajudou a fazê-lo. Mas já está ultrapassado. Isso, já está ultrapassado. Então, há um projeto de resolução do vereador Beto Canguçu, que estudou... E aí a mesa da Câmara endossou. Endossou, então nós vamos colocarmos em votação e colocar à disposição, já coloquei a partir de ontem, à disposição de todos os vereadores para que eles possam analisar. Dar sugestões. E com certeza já analisaram, porque já está na mão deles há muito tempo,
para fazer algumas sugestões, alguma emenda que for possível, e vão colocar em votação. O jurídico da Câmara já analisou? Já está analisando, né? Adequar aquilo que precisa se adequar, as que permanecerem, que for ótima, vai continuar, mas precisa ter algumas alterações. Então, até o dia 30, a presidência vai colocar isso em votação e que os vereadores possam estar fazendo as suas emendas que for necessário para que nós possamos, de uma vez com toda, fazer um novo regimento interno, aquilo que realmente, porque mudou muita coisa, né, Morandini? Claro, as leis mudaram. Precisa adequar. E essa adequação nós faremos através de uma votação. Vou pedir no dia que coloca só o regimento interno para que nós possamos fazer Seria bom fazer discussão. uma audiência pública, inclusive para o povo participar, né? Ou pelo menos dar sugestão. Também poderá, porque nós temos até o dia 30 para colocar isso em votação. Dá tempo de fazer uma audiência pública para que o povo também possa opinar. Mas já está na mão dos vereadores para que eles possam dar as sugestões, fazer as suas emendas e no dia 30, até o dia 30, na última sessão, a gente coloca isso para discutir. Quais as mudanças assim mais significativas? Morandini, nós temos vários, nós temos já alguns itens lá, muito ultrapassado, isso inclusive o jurídico da Câmara, o meu jurídico, que precisa ser feito, precisa de novas leis. Tem o caso das CPIs, né? Que estão regrando, das comissões, né? Tem os casos, se a Câmara e o colegiado decidir que permaneça, vai permanecer, se decidir que deva aumentar o número de CPI para funcionar, também eu acho que parece que vai estudar. reduzir o espaço, o tempo para a CPI ser terminada, né? Há um pedido nesse novo regimento interno, porque a CPI ela pode ser, ela é 120 dias renovado por mais, prorrogada, né? Para mais 120 dias. Também, assim, me parece que há um dispositivo dentro desse novo regimento interno que mude esse artigo. Reduz. Então, tudo reduz, mas tudo tem que ter discussão, né, Morandinho? Passa para 180 dias, ao que consta. Agora precisa ser aprovado pelo colegiado. Sim, claro. A presidência vai colocar, como eu prometi que colocaria até o dia 30, aliás, era para ter colocado, e eu estou devendo isso para o vereador, mas como não deu, não apareceram nenhuma emenda, se não aparecer, nós vamos colocar em votação. Pode ser que aprove, pode ser que não aprove. Aí cabe o colegiado decidir se permaneça o regimento interno, que está um pouco ultrapassado, ou se mude o regimento interno. Eu acredito que deva mudar alguns artigos do regimento que já existe, Moradinho. Agora tem uma outra coisa. Nós temos a Comissão de Justiça da Câmara, que é aquela que diz se o projeto pode ou não ingressar. E ao depois de ingressar, ser votado, e o projeto não tiver substância jurídica, o tribunal, quando acionado, certo? Quando for com agravo de instrumento lá para cima, ele pode dizer que é inconstitucional. A Câmara de Ribeirão foi acusada de ser uma das câmaras que mais apresentavam projetos inconstitucionais. Vocês conseguiram regrar isso, porque também tem o aspecto político que o vereador se utilizava desse expediente para poder atingir o seu eleitorado, certo? Vez que ele está manietado e não pode apresentar projetos que venham a onerar o orçamento. Agora, tem outra coisa. O orçamento está aí para ser votado. E na lei de diretrizes orçamentárias, a lei, mesmo que incida em gasto para o município, ela pode ser feita pelo vereador, né? Como é que está? Vocês conseguiram dar uma norma na Comissão de Justiça para que nós possamos ter a Câmara de Ribeirão Preto no mais alto conceito que ela sempre teve? Moradini, essa pergunta sua ela é pertinente e foi falada hoje com café com o presidente. Teve uma munícipe que ligou, passou um e-mail perguntando se os vereadores poderiam fazer um projeto para construção de escola, construção de creches. Então foi discutido isso no café com o presidente hoje de manhã. Na realidade, há 2 mandatos atrás, anterior a 3 mandatos, realmente a Câmara Ribeirão Preto, ela foi considerada a Câmara mais inconstitucional de projetos que foi considerado inconstitucional. Por quê? Politicamente, você sabe, você sai e anda na rua,
E o vereador vai ouvir do munícipe para fazer um campo de futebol, para fazer uma creche, para fazer uma escola, para abrir, fazer uma praça. E nós tínhamos uma comissão de justiça que liberava isso para o vereador, fazer a sua política. Se o prefeito quiser fazer, a praça, ela não se torna um projeto inconstitucional. Mas se o projeto for arguído, aprovado na Câmara, e o projeto for arguído inconstitucional, e o prefeito entrar com a vice de iniciativa, vice de iniciativa, acaba sendo inconstitucional. O que a Câmara fez? Reunimos todos os vereadores, Comissão de Justiça. A partir de hoje, a Comissão de Justiça só dará parecer favorável se não tiver visto de iniciativa. Ou se não for inconstitucional. E se não for inconstitucional. Então, nós conseguimos com que isso acontecesse e a partir de 3 anos para cá não existe mais projetos inconstitucionais. Muito difícil passar um. E a Comissão de Justiça está trabalhando sério nessa situação, focando muito nos projetos, mesmo que o vereador fica triste, mas nós temos acompanhado e fazendo com que a Câmara não mais apresenta projeto inconstitucional, e sim projeto que possa ser amanhã aprovado pela prefeita sem vista iniciativa do vereador. As polêmicas existentes com relação a CEE, CPI, etc., fizeram com que o vereador Paulo Modas ingressasse, ou prometesse que iria ingressar na Justiça para garantir a constituição de uma CPI. Ele conseguiu isso, não? Olha, eu, segundo fiquei sabendo, que o vereador Paulo Moda entrou com mandato de segurança. Sim. E me perguntando o que eu achava. Eu respeito todo o trabalho do vereador e aquilo que o vereador achar que deve fazer, ele que faça. Agora, eu não acredito que a Justiça vai intervir nas leis que a Câmara tem. Nós apenas estamos cumprindo aquilo que está dentro do regimento interno, que é a lei da Câmara, dentro da lei do orgânico do município, e cumprindo nossos deveres. A CPI foi aprovada, ela somente não pode funcionar porque tem 5 CPI funcionando. E se houver 5 CPIs funcionando, a lei fala que não pode ter o funcionamento de mais nenhuma, a não ser que o vereador consiga a maioria absoluta das assinaturas dos vereadores para que a próxima venha a funcionar. Agora tem uma coisa. E que não aconteceu. Os vereadores não tiveram assinatura suficiente, nem da própria oposição. Agora, tiveram 5 assinaturas, quando poderia ter 12. Agora tem uma outra coisa. Realmente, o que o vereador fala é grave. Por exemplo, dizendo que a metragem do serviço feito era menor que os buracos que existiam. Então, eu acho que a própria Câmara podia fazer uma comissão extraordinária e verificar e medir o buraco. A Câmara já fez uma comissão, uma CIE. Vai lá e mete. A Câmara já fez uma comissão, uma CIE, já que não pode funcionar a CPI. A CIE, ela entra em votação na próxima sessão, na próxima terça-feira, para acompanhar, não só acompanhar esse fato do tapa-buraco, também para acompanhar a idoneidade da empresa que ganhou a licitação. Agora, aí você vai me perguntar, essa empresa, falaram que ela tem problema anterior. Santa Catarina, a empresa Morandini, ela participou do processo licitatório, ela não é inabilitada para não participar de licitação, então ela apresentou todos os requisitos legais para participar de uma licitação que a lei exige. A Lei 866. Então, o que nós podemos fazer? O que nós temos que acompanhar se realmente houve algum erro. Se o buraco era menor que o conserto. Agora, deixa eu te falar, eu fui vê-la, os buracos, né, mas não sou perito, mas eu fui procurar o DAERP até para que eu possa também, se tiver alguma coisa errada, nós temos que realmente corrigir. Existe assim, em segundo o DAERP, o tapa-buraco fez na mesma rua, não um buraco só. Ele fez 3 buracos que foi pago no valor de 22 metros e não de 2 metros, porque não colocaram os 3 outros buracos que existiam, mas era no mesmo quarteirão. Certo. Então foi pago no mesmo quarteirão, não um buraco só, mas sim 3 buracos que foram efetuados no serviço. Pode fazer a Câmara. Agora, o que tem que fazer? O DAERP tem que provar que realmente não pagou nada a mais e a empresa tem que provar que fez esse serviço e que recebeu. Se não provar, tem que fazer a devolução do dinheiro.
E aí pode ser até inabilitado ou se tornar Com certeza, uma com empresa certeza. inidônea, né? Eu acredito muito, porque há muitos anos que essa empresa presta serviço para Ribeirão Preto, isso já faz mais de 15 a 20 anos, e eu não vi nada que desabone essa empresa Mataraia. Até agora. Até agora. Se tiver, a obrigação nossa é fiscalizar e apurar quem é que fez erro. E se errou, tem que pagar pelos erros. Obrigado, presidente Walter Obrigado. Gomes, que explicou várias coisas, inclusive sobre o regimento interno, que vai votar agora e vai mudar muita coisa. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Daqui a pouco eu volto com o Paulo Gardi. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Paulo Gardi, que é do PROCON. Os municípios da região estão copiando o Ribeirão Preto na questão do biombo. Morandini, Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei muito feliz ontem quando eu soube que um amigo foi até uma cidade da região e, adentrando duas agências bancárias, ele encontrou os biombos que nós tanto lutamos para que fossem implantados aqui em Ribeirão Preto, Morandini. Isso é uma satisfação muito grande. E aqui parece que resolveu, né? Tá para se completar agora 2 anos. Quando que completa? Essa semana, a semana que vem, completam-se 2 anos que nós não temos esse tipo de, essa modalidade de crime aqui em Ribeirão Preto, Morandini. Há poucos dias, um grande emissora mostrou uma senhora, uma empresária, sendo assassinada porque... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque... Dona de um restaurante. Exatamente. O bandido acompanhou a senhora entrando no banco, viu o momento que ela sacou parece que eram 30 mil reais, observou tudo isso, quase que o bandido ajuda o caixa a conferir o dinheiro, e saindo do banco, ele praticou essa modalidade de crime, que felizmente... Em Ribeirão Preto, nós não temos notícia Não tem tido mais. notícia. Não temos mais notícia, Morandini. Agora tem uma outra coisa. Tem os caixas eletrônicos. O pessoal fica mexendo nos caixas eletrônicos e fica com todo mundo em cima. Então, embora seja o valor de menor bem mais baixo do que um saque qualquer num caixa físico, né, que a gente chama, mesmo assim, existe a possibilidade, sim, desse tipo de ação do bandido, do criminoso, né? Mas já tem uma lei, né, Morandini? Já tem uma lei em Ribeirão Preto que me parece foram dados 120 dias, ainda nós temos aproximadamente 90 dias para cobrança da instalação de guardas, né? Segurança, Sim. no tempo inteiro, e as divisórias também desses próprios caixas, Morandini. Caixa Vai ter uma divisória. uma divisória. Vai ter um tipo de um biombo ali. Um biombo, parece que até... Eu não pesquisei a lei profundamente ainda, porque eu aguardo a regulamentação para que o PROCON seja o órgão fiscalizador, né, Morandini? E se Bom, for, nós vamos fiscalizar, com certeza. Houve algum banco que tenha ficado sem colocar o biombo? Aqui em Ribeirão Preto, não. Algumas agências demoraram. 2 bandeiras aí que já são conhecidas demoraram muito, muito. 1 ano e pouco depois que foram
depois de tanto fiscalizados, depois de tanto autuados, valores altíssimos, aí eles entenderam por bem que seria melhor colocar o biombo, não é? Felizmente colocaram. E você me diz que em 2 anos praticamente, que agora já está completando, não tivemos problemas de saidinha de banco. Nós tivemos muitas mortes, hein? É interessante, Morandini, que exatamente a última saidinha de banco, em que a vítima saiu do banco e foi até a sua empresa na Avenida Mugiana, era de uma agência que não tinha colocado ainda o biombo, de uma bandeira que não tinha sido colocado o biombo. Que foi multada, né? Foi multada várias vezes. E as outras bandeiras, as outras agências, praticamente todas de Ribeirão, já tinham sido colocadas. Inclusive aquelas agências de bancos oficiais que todo mundo dizia que esses vão te dar o maior problema para a colocação. Bancos oficiais? Os bancos oficiais, né? O oficial só tem a Caixa Federal, né? O outro é semi-oficial. Meio a meio, né? E tem o Banco da Amazônia também, que essas duas oficial. bandeiras, Morandini, todo mundo dizia, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Antes do prazo, antes do vencimento, o último dia para a colocação, eles já tinham colocado. Então, não foi difícil a colocação, não foi caro. Eu acho que uma única vida já valeria a pena todos os gastos para a colocação desses biombos, Morandini. E o atendimento na fila dos bancos, dentro da minutagem? Então, que coisa, né? Faz quase 2 meses que a gente não recebe denúncias do tempo ter sido ultrapassado em mais de 15 Parece minutos. que alguns lugares tem ultrapassado, mas não o tanto que venha motivar uma reclamação. Exatamente. Pontualmente, Morandini, nós não entendemos muito bem isso não, sabe? Não passa muito pela nosso entendimento. Demorar, o prazo máximo em dias normais são 15 minutos. Não entendo demorar 40, 50 minutos para atender um consumidor. Quando são lá 16, 17, 18 minutos... Eles estão colocando vamos dizer, na senha, o horário que você chegou. Sim. Você entra no banco. Inclusive, primeira coisa, tira aquela senha aparece na tela do computador e lá vem o horário que você chegou. Perfeitamente. Entrou no banco, entrou na agência bancária, tire a senha. Imediatamente vai lá, tire a senha e vá para a fila, aguarde ser chamado. A hora que chamar o seu número... Ou verificar na tela que o seu número está sendo chamado, vai lá no caixa e peça... Peça não, exija, que é um direito seu. Por favor, rubrique, autentique, marque na senha aí na máquina o horário que eu estou sendo atendido. Se passarem 15 minutos, por favor, envie para o PROCON ou entregue no PROCON. É só chegar no balcão de atendimento lá do PROCON e entregar para qualquer dos nossos atendentes. Agora é o seguinte... É a prova que nós temos, viu, Morandini? É a prova material que nós temos. Eu quero saber o seguinte, o PROCON está entrando na reserva de vagas para idosos e deficientes físicos, é isso? Então, uma das funções do PROCON também é verificar se a lei que protege os idosos, os portadores de necessidades especiais, se ela está sendo... se estão atendendo, né, a essas leis. E nós percebemos, Morandini, que aqui em Ribeirão Preto ocorre um fato interessante. Já aconteceu comigo. Chego num determinado supermercado, desce de uma caminhonete importada, que seja, 2, 3 jovens, e quando Homens ou mulheres, hein? Quando eu fui interpelar, falei assim, meu amigo, você está estacionado aí no local de deficiente. Bateu a porta, apertou, fechou as portas do veículo, falou, não dá nada não, moço. Não dá nada? Não dá nada não. Pegou e foi lá para dentro do supermercado, fez as compras. Bom, eu fiquei incomodado com isso,
entrei em contato com a Polícia Militar e a resposta é o seguinte: legalmente, eles não podem autuar veículos que estejam dentro de uma propriedade, mesmo que esteja em situação irregular. Da mesma forma que não podem multar de frente à rodoviária cuja frente é do condomínio. Certo? Perfeitamente. Então, a resposta que eu obtive do comando foi essa. Olha, não existe lei que nos dê a possibilidade de autuar essas pessoas. E o que você vai fazer agora? Então, já solicitamos ao presidente da Câmara que já existe uma lei, Morandini, que determina que uma quantidade de vagas sejam disponibilizadas para os supermercados. Supermercados, farmácias, enfim. Então, que se coloque uma punição, porque se não houver punição, Morandini, eu não acredito que alguém vá atender, a não ser aqueles que têm uma consciência de que, olha, aqui eu não posso estacionar, aqui é uma vaga para idoso, vaga... Você se enganou, o cidadão que fez isso, ele devia ser, com todo respeito aos deficientes mentais, devia ser deficiente mental. Né? Mas exatamente. Impossibilitado de dirigir ou de obedecer às regras do trânsito. Ele tem uma deficiência, né, Morandini? Obrigado, Paulo. Obrigado, Morandini. Obrigado a você, telespectador. Até segunda-feira com o Larga Brasa. Meninada, juízo. Não faça loucura no trânsito. Não beba e sai dirigindo por aí. Final de semana tem sido tão triste. Até segunda.